Hoje nós temos na igreja aqui uma programação um pouco diferente, né? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com os irmãos hoje aqui, né? A respeito de que Deus já tinha colocado no nosso coração. Mas antes de eu começar aqui a falar, eu gostaria... Javan faz um tempo que eu estudamos junto. Ele foi para Portugal e veio hoje aqui, está aqui conosco na igreja hoje. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. O pastor Vinícius, que fazia tempo que eu não via ele, trouxe o Emanuel, não? Você traz o Emanuel, que eu quero conhecer o Emanuel, viu? O Emanuel já está com 6 meses aí, né? 9 meses, e eu nem conheço ainda o Emanuel. Meus irmãos que estão conosco aqui também, que sejam muito bem-vindos, que estão conosco essa noite, viu? Obrigado por estarem conosco hoje. Hoje nós estamos fazendo um culto diferente, sem aquela formalidade do culto, com as orações, porque eu queria fazer uma apresentação com os irmãos da nossa instituição da igreja. Nós recentemente viemos para o prédio aqui, né? Saímos do nosso prédio próprio, que é ali do Quintino, e viemos para o Simeone. E muitos irmãos que estão conosco essa noite, que estão se chegando conosco, né? Não só apenas hoje, mas por esses cultos em que nós estamos aqui na igreja, nós queremos demonstrar a toda a igreja um pouco do que é a Igreja Nazarena, do trabalho que nós estamos fazendo nesse local. E aí, nisso, eu gostaria que você prestasse atenção para você ver a responsabilidade do trabalho e do comprometimento que nós temos feito com a obra do Senhor, em prol do reino de Deus. Amém? Então, só reforçando aos irmãos, devo usar aqui uns 2 versículos apenas, né, para falar. Só que o que nós queremos fazer essa noite aqui, eu conversando com o pastor Zé Roberto, pastor Márcio, pastor Tiago, é apresentar um pouco da igreja do Nazareno. Alguns irmãos não puderam estar presentes hoje, é sexta-feira, então por esse motivo do trabalho, daquela movimentação, acabaram não chegando. Nós queremos demonstrar um pouco da igreja e nós vamos falando a respeito disso, tá bom? Eu acho que nós temos já um vídeo para passar aí. Vai passar o vídeo ou a imagem? Pode passar o vídeo. Dora, você apaga a luz lá por gentileza, acho que fica melhor a projeção. Vocês não reparam não, irmãos, vocês são da igreja, que a gente é tudo muito simples, aqui é muito rústico o nosso negócio assim. Sabe, ele vai pedindo para um, para o outro lá e vai dando tudo certo em nome de Jesus. Amém? Sobre isso, depois traz um copo de água comigo, por favor. Hoje já está quente demais, né? O frio foi embora. Em nosso culto éramos apenas 12 pessoas, mas com Deus éramos maioria. No dia 12 de outubro de 1958, em Campinas, a história da Igreja do Nazareno se iniciava no Brasil através da vida do missionário Dr. Earl Mossberg. As palavras colocadas por ele em seu diário viriam a se tornar uma realidade através da missão que Deus o tinha colocado: expandir e irradiar a proposta nazarena de santidade bíblica para os 4 cantos do Brasil. Homens e mulheres levantados por Deus de muitos lugares diferentes do Brasil e do mundo, ao passar do tempo, engajam-se e fazem com que o trabalho fique cada vez mais efetivo e frutífero. Eu tive o privilégio de ir a Santos para receber a família Mosteller, que chegou aos 58 para iniciar a Igreja Nazareno. Portanto, eu fui o primeiro Nazareno no Brasil. Hoje eu estou com 95 anos e a minha satisfação é grande ver o crescimento da Igreja após 60 anos. É prova de que a mão de Deus está sobre isto. Com a chegada de mais casais, missionários e suas famílias, inicia-se o trabalho do Seminário Nazareno, que gerou e formou pastores que são hoje peças preciosas para a igreja. Eu cheguei na igreja da Micélia, no princípio 5, quando ela tinha um mês de inaugurada. Eu cheguei em julho, eu cheguei em agosto, ela foi inaugurada em julho. Eu sou das primícias. Dos velhos só sobrevivemos 3. Pastor Dilo, bastante enfermo. Pastor Hugo, bastante enfermo. Eu, graças a Deus, com os meus perrengues, mas ainda continuo firme naquilo para o qual fui chamado. Eu tenho um amor incondicional pelo meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho um amor também
imutável pela Igreja do Nazareno. Com o passar dos anos, os caminhos abertos nos anos anteriores são cada vez mais pavimentados. Os líderes nazarenos mobilizaram um exército de voluntários, formando e treinando novas equipes. Jovens, casais, crianças, idosos e famílias sendo ensinadas em diferentes linguagens sobre o valor da mensagem da santidade. Centros de compaixão, clínicas, creches e outros trabalhos são iniciados e realizados, levando o Evangelho aos necessitados de forma prática e inclusiva. E com um crescimento numérico e explosivo, a Igreja toma passos ainda maiores, oferecendo ainda mais condição ao estudo teológico, escolas para as crianças e adolescentes, além de muitos outros ministérios artísticos que se formaram e se transformaram em grandes ferramentas de propagação do Evangelho. Ao celebrarmos 60 anos da existência da Igreja do Nazareno no Brasil, eu diria não apenas existente, mas o crescimento abençoado por Deus no Brasil. Para ter crescimento, percebíamos que tínhamos que ter estudos descentralizados. E uma das coisas que tem me alegrado demais é, nestes últimos anos, ver como é que a Igreja brasileira está realmente dando liderança nesta área de missões mundiais. A Igreja do Nazareno no Brasil passa a ser um grande e importante polo de desenvolvimento da denominação e continua crescendo. Muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do Rio Amazonas até as serras gaúchas, dos vilarejos do sertão nordestino aos grandes centros urbanos, e a cada nova estaca lançada, um novo sonho. E o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. A Igreja do Nazareno chegou aos seus 60 anos de existência. O nosso desejo é que, enquanto trabalhamos com os ministérios, possamos desenvolver a unidade, a credibilidade e a identidade nazarena nesse país. Contamos com cada nazareno, cada pessoa que ama a Igreja do Nazareno, a fazer essa igreja, a igreja que é do povo e para o povo, uma igreja viva e atuante no nosso Brasil. As palavras escritas no diário do Dr. Mostra, quando chegou ao Brasil, continuam vivas e audíveis no coração de cada nazareno brasileiro. 60 anos se passaram. Éramos 12. Hoje somos mais de 170 mil e com mais de 600 igrejas. Esta não é a história de um povo que apenas construiu prédios, mas de um povo que se alegra ao ver igrejas ocupadas por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Uma história de 60 anos, escrita por vários autores sobre as bênçãos de Deus, da qual fazemos parte e que ainda continua. Igreja do Nazareno do Brasil, uma igreja forte, pregando há 60 anos santidade ao Senhor. Obrigado. Ótimo. Essa é um pouquinho da apresentação que nós demonstramos, irmãos, para conhecerem um pouco da nossa igreja, né? Do início dela no Brasil, de quando ela se formou, ela teve a sua chegada, né, por missionários de fora, e hoje nós estamos dando continuidade a esse trabalho missionário. Então, uma das coisas que eu ressalto aqui dessa apresentação, um pouco da história da igreja, eu quero deixar bem claro aqui aos irmãos que eu não quero aqui a questão de vangloriar a instituição, tá? Nós proclamamos o reino de Deus, porque Deus é o mais importante em tudo, mas nós somos parte de uma instituição, e aí nós queremos falar da responsabilidade, do compromisso dessa instituição com o reino de Deus também. Então, aqui no vídeo que nós passamos, nós demonstramos que a Igreja Nazarena é uma igreja que tem um compromisso com o reino do Senhor, e isso se estende visivelmente onde está ao nosso alcance. Ao exemplo dos irmãos, eu com frequência vou ao Paraguai, e sempre que eu vou ao Paraguai, vou lá no trabalho da Igreja Nazarena, que é feito lá nos ministérios, né, nas partes mais pobres do Paraguai, onde nós podemos fazer um trabalho missionário. Nós temos missionários na Grécia, no Paraguai e no mundo todo.
a Igreja Nazareno é uma igreja que tem um compromisso com missões, um compromisso em levar a palavra do Senhor, em divulgar a palavra do Senhor. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque por conta dessa missão é que nós, alguns que se converteram na Igreja Nazareno, assim como eu, chegamos também a fazer parte do reino de Deus. Talvez se eu não tivesse aquela igreja do lado da minha casa lá, que eu pudesse frequentar, eu não estaria lá. E hoje nós estamos aqui para reforçar então esse trabalho, esse chamado, essa urgência desse continuar com o trabalho da igreja, que nós temos levado para que mais pessoas alcancem a Cristo, para que mais pessoas se acheguem à presença do Senhor. Então veja que o que nós estamos falando é de uma igreja com uma instituição séria, é uma igreja global. Poucas igrejas elas são globais, né? Poucas denominações, a título de curiosidade, apenas 3 denominações são globais, que ela tem instituição no mundo todo, é a mesma hierarquia que vai se acompanhando. Então, se você for nos Estados Unidos, onde foi a criação da igreja, a fundação da Igreja Nazareno, lá está a igreja, a primeira igreja, e depois todo o trabalho da Igreja Nazareno. A Igreja Nazareno, ela prega a santidade ao Senhor, é uma igreja missionária para a glória de Deus. Isso é muito importante. E quando eu entendo assim que a instituição, quando eu, na minha fé, na minha concepção de fé, eu penso, qual que é a importância da instituição na minha propagação da minha fé? Ela serve para mim como parâmetros para que eu possa fazer um bom trabalho com pessoas que já começaram a fazer um bom trabalho. Eu não sou apenas uma bolacha no pacote, sabe aquela coisa isolada? Nós fazemos parte de pessoas que levam a obra do Senhor a sério, que fazem com seriedade, com homens que falaram aqui atrás, que já foram nossos pastores pessoais. O pastor Zé Roberto está aqui. Eu me batizei junto com o pastor Manuel lá na Igreja Nazareno Campos Elíseos, há 30 anos atrás, que vai fazer no ano que vem. Em 1996 eu me batizei, e hoje nós vemos o trabalho da igreja indo avante, continuando com missões, fazendo algo sério e relevante para o reino de Deus. Então isso aqui é um pouco da Igreja Nazareno. A Igreja Nazareno, se você for conhecer em toda a região, nós temos Igreja Nazareno em quase todas as cidades aqui próximas da nossa região. A título de curiosidade, tem cidades bem menores que Ribeirão Preto, tem inúmeras igrejas Nazareno. Um exemplo, você pega a cidade de Piracicaba, nós temos aproximadamente 20 igrejas Nazareno. E a Igreja Nazareno em Ribeirão nós temos aqui no Simeone, no Campos Elíseos e no Ribeirão Verde. Tá bom? Então essa é a Igreja Nazareno. Falta alguma coisa assim para a gente reforçar, pastor Zé Roberto? Que eu me lembro da instituição? Mais de 100 anos, corretamente. Que nós temos. Eu também fui, olha que coisa gostosa, que a gente poder ir na Igreja do Nazareno. Nos Estados Unidos eu fui o ano retrasado, visitar lá, sabe? E a gente vê como que tem igreja lá, tem igreja em todo lugar do mundo. A igreja em Moçambique é um trabalho maravilhoso, um trabalho de exemplar, onde ela tem uma veia de ensino, de crescimento e construção para apoiar a sociedade, a comunidade que está inserida. Então veja que o trabalho da igreja, irmãos, ele vai muito além do que a gente fazer culto, e é isso que nós queremos demonstrar aqui. Que fazer culto é estar no culto, participar de um culto. Hoje nós queremos apresentar para você que nós temos trabalhado e queremos pessoas que trabalhem para que o nome do Senhor seja engrandecido, não para carregar a placa da Igreja Nazarena, para carregar o nome do reino de Deus, mas sabendo que tem uma instituição que também tem o mesmo interesse, com a mesma visão, com a mesma missão de fazer a obra do Senhor ir avante. Por isso eu, Rafael, quem aqui me conhece há muito tempo sabe, eu sou uma pessoa que gosta de analisar, sou crítico em muitas coisas, mas eu vejo a igreja como uma igreja séria, responsável, missionária, e que por isso estou aqui há 30 anos na Igreja Nazareno, servindo ao Senhor, servindo a Deus com os amigos, os irmãos, avante para o reino de Deus. Amém? Vamos passar alguns slides só para a gente continuar aqui, que a ideia é a gente só demonstrar o que nós temos feito aqui na igreja, aqui, local. Por isso que eu falei que hoje, me perdoa os irmãos que vieram tocar aqui, que é um culto bem diferente. Já depois você perdoa aí e fica com a gente. Se tiver algum visitante, deixa eu ver quem nos visita pela primeira vez. Você já vai ficar conhecendo da igreja e um pouco então da nossa igreja também. Então a nossa igreja aqui local, eu dei um trabalho com o Luiz, ele vai colocando um slide cada vez. Não consegue colocar lá para mim ver, né? Consegue colocar ali? Não, tá bom. Então aqui, ó, quem nós somos, né? A nossa visão do ministério local, eu coloquei aqui que nós somos um ministério que leva as boas novas aos que necessitam. Eu, Rafael, como pastor Zé Roberto, pastor Márcio, pastor
Tiago aqui da igreja, nós entendemos que a igreja ela tem um papel muito mais importante do que ficar apenas levando uma palavra dentro do culto. Nós temos que fazer um trabalho sério, e um trabalho para quem precisa, quem necessita. Porque um dia eu era o necessitado e eu era o que precisava. Precisava do quê? Precisava de uma palavra. Porque nós queremos levar uma palavra nova, e por isso que vem a palavra do Evangelho que chama Boa Nova. A igreja não tem interesse, nós jamais queremos levar uma proposta para você, uma proposta boa. O Evangelho não é proposta, o Evangelho é boa nova, boas notícias. Tem pessoas que vão até as igrejas querendo uma proposta boa. O que vai acontecer com a minha vida? Vai mudar? O que vai ser diferente? O que eu vou ganhar frequentando a igreja? O que eu vou ganhar servindo a Deus? O que eu vou ganhar tendo uma vida dedicada, obediente, frequentando cursos constantemente? Então não é uma proposta boa para você, são as boas novas do céu para nós. E nós aqui dessa igreja local, eu posso falar seguramente, você vai ver aqui que nós vamos passar, que nós queremos levar as boas novas do Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus, no capítulo de número 6, que Jesus está falando sobre aquele sermão do monte. Ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, se a igreja não tiver um papel importante de conservar e trazer sabor e trazer a revelação do céu, é insípido da nossa presença aqui, ou seja, não temos função e finalidade. Só que a igreja aqui do Nazareno, a nossa igreja local, agora tudo que nós vamos falar, nós não estamos mais falando da igreja centenária, nós não estamos mais falando da igreja que foi anunciada aqui, de milhares de igrejas, de milhões de membros no mundo todo. Nós estamos falando do trabalho da igreja aqui local, tá bom? Então essa é a nossa visão, nós queremos levar. Tem muita gente que precisa ir. E tem uma urgência que eu quero falar para você, e nisso eu abro o meu coração. A minha grande preocupação como pastor, quem está aqui sabe, eu cursei minha vida na igreja, tive a oportunidade de fazer faculdade de administração, e nessa faculdade de administração fui trabalhar para ganhar dinheiro, comprar minha casa, carro, que nem todo mundo faz. Mas um dia Deus colocou no meu coração, e eu vi que tudo que eu estava lá na empresa multinacional, com salário muito bom, e quando eu ia nas reuniões, nas praias, em outros países, e eu olhava aquele show da empresa multinacional, e aí eu vi que meu salário caía na conta, não faltava, estava tudo bonito em casa. Aí sempre que eu ia nesses lugares, eu falava assim, eu acho que eu nasci para fazer uma coisa mais relevante do que participar dessa empresa. Eu acho que a minha vida é muito mais relevante do que vir aqui e falar que eu sou um funcionário dessa empresa. E desde aqueles momentos em que eu frequentava aqueles lugares, eu sabia que um dia eu precisava parar de frequentar aquela empresa, de abandonar aquele trabalho para fazer algo para a obra do Senhor, relevante para o reino de Deus. E aí, tadinha da minha esposa, que eu falei, quando eu fizer 40 anos eu vou pedir demissão disso aqui. E ela deve ter falado assim, oh meu Deus, porque né, a vida de quem tem financeira é uma coisa, quando você trabalha. Depois que você vive para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, a gente vive outras realidades, né? Então, quando eu fiz 40 anos, eu pedi demissão de onde eu trabalhava. E hoje eu tenho feito muito mais para o reino de Deus, porque eu consigo controlar melhor meu tempo. Claro que a renda lá em casa é absurdamente menor, nem comparado com o que eu ganhava quando eu era bem remunerado. E todos que aqui estão sabem que eu não tenho salário da igreja, nenhum pastor aqui tem salário da igreja. Tudo que nós fazemos, toda arrecadação, toda oferta, todo dízimo, ele é para o expandir da obra do Senhor e do reino de Deus. Mas Deus tem sido generoso comigo. Eu não poderia deixar de dizer isso, que sempre que a gente se vê apertado lá em casa, Deus arruma condições e vem com providência e provisão na minha casa. E eu e minha esposa sabem que Deus vem e nos sustenta de uma forma sublime para fazer a obra do Senhor. Então, quando eu entendi isso, do chamado aos necessitados, veio uma coisa muito quente no meu coração, que nós precisamos ser salvos. Nós não podemos deixar de alcançar a salvação. Então eu quero falar algo para você, pessoal, como a nossa igreja local. Talvez você ache ruim essas palavras que eu vou te falar, mas são as palavras que me vêm, que são as mais certas que eu tenho que te dizer. Eu não me importo com a sua felicidade, sua alegria e com o seu sucesso nessa terra. Eu me preocupo se você está indo para o céu ou não. Eu me preocupo com a salvação sua e da sua família. Porque tem gente nesse exato momento que está morrendo. Tem gente que está perdendo a sua própria vida.
E se nós abrirmos qualquer cântico que nós cantamos na igreja, se abrirmos qualquer mensagem desse livro sagrado aqui, se reunirmos, se falamos em nome de Deus, se fizermos qualquer oração, essa oração foi nos dada para nos aproximar diante de Deus. E o que Deus quer de nós é salvação da nossa alma. Então, a todos que eu conheço, a todos por quem eu oro, a todos por quem eu dedico o meu tempo, a minha vida, é para que eu veja essas pessoas sendo salvas em Cristo, para que não perca a sua salvação eterna. Porque a pessoa que mais falou na Bíblia sobre inferno foi Jesus. Mas Jesus não é bom? Maravilhoso. Mas Jesus não é bom? Demais. Mas Jesus não falava, mas ele falou, foi o que mais falou de inferno. Existe o céu e existe o inferno. E nós fazemos um ministério para povoar o céu, sem vaidade, sem ego. Não temos ego, não temos vaidade. Nós proclamamos os necessitados o Evangelho do Senhor. Amém? Tem mais um slide aí? São apenas uns 7, nós já estamos no segundo ou terceiro. Ó, o que fazemos e o que faremos? Nós, quando iniciamos e demos uma atividade aqui na igreja, nós entendemos que o culto é muito gostoso, é muito bom vir aqui, receber oração. Mas nós falamos, nós precisamos fazer algo fora da igreja. E fazer algo do fora da igreja, nós começamos algumas atividades, sendo elas fora da igreja. E o primeiro trabalho que nós começamos foi o trabalho lá na FEBEM, há alguns anos atrás. Alguns irmãos estão aqui, conhecem a história. Nós montamos um projeto, levamos na Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. E lá na FEBEM nós apresentamos, ficamos por um tempo apresentando e falando o desejo que nós poderíamos fazer, da forma que poderíamos contribuir. Era apenas um sonho, era apenas uma vontade de trabalhar para o Senhor. Aí tivemos a oportunidade de chegar lá e começamos com o culto. E logo começamos com o culto, entregamos algo da parte do Senhor, e o pastor Márcio está aqui, junto com o pastor Zé Roberto e o Dimas, que começou comigo, e Deus foi acrescentando o Luiz, essas pessoas, para fazer esse trabalho. Quantos jovens que aceitaram Jesus, mais ou menos, não nem contamos, né? Esse ano, irmão, já dezenas e dezenas e dezenas de jovens que aceitam Jesus na sua vida, porque nós amamos eles também. Toda vez que o Dimas vai lá e fala, eu estou aqui porque eu amo vocês, aquilo mexe comigo. Porque o Dimas fala, nós poderíamos estar em outro lugar, na nossa casa, descansando de uma semana de trabalho, mas nós estamos aqui porque nós amamos vocês. E aí na segunda-feira tivemos a oportunidade de começar o trabalho lá na terça-feira também, e agora também aos domingos. E nós vamos lá, pregamos a palavra do Senhor, jogamos bola com eles. Só eu que jogo, porque o Dimas é ruim de bola que joga. O Marcos, meu Deus, desse tamanho aqui, não tem jeito. O Luiz se arrisca, o Luiz sai do serviço, vai para lá com a botina dele. Tem dia que ele vai de botina, eu falo, Luiz, não vai com essa botina não. E aí vai, e a gente leva, irmão, salgadinho, refrigerante, paçoca. E quando leva uma paçoca, vira uma festa. E os meninos acho que faz muito tempo que eles não viram uma paçoca. E aí eu lembro de um menino que chegou lá, quando abriu um pacote de paçoca, porque ele pegou a moça com a paçoca, colocou dentro da camisa. Ele pegou metade do pacote da paçoca. Ele pegou umas 20 paçocas com a mão dele desse tamanho assim, ó. Colocou aqui dentro, não deu mais para mais ninguém. Para que da próxima vez a gente tem que distribuir um a um para ficar mais. Que gostoso é trabalhar para o Senhor. O trabalho de um dia foi para 2 dias, 3 dias. E essa semana também eu recebi um convite para fazer parte do conselho gestor da Fundação Casa. Olha que benção. Então a gente foi lá só para pregar um dia. Não sabia nem como que entrava. Hoje eu vou fazer parte do conselho de gestor. O que é o conselho de gestor? Não sei. Vai me chamar, amor. Olha, acho que é coisa boa. Aí eu perguntei, mas do que se trata, será? Aí ela falou assim, olha, o que é? Aqui vem o pessoal da saúde, representantes da área da saúde, para poder falar sobre saúde. Vai vir representantes de direitos humanos, vai vir representante de não sei de qual área, e você vai ser um representante religioso. Você vai representar-nos aqui. A sua palavra vai ser elevada, vai ser levada a sério. Falei, então vamos embora. Então segunda-feira, 9 horas da manhã, nós vamos estar lá participando do conselho gestor ali também, para que o nome do Senhor seja exaltado e engrandecido. Lembra que eu falei que nós queremos levar a palavra do Senhor? Nós não queremos abrir mão do trabalho que nós podemos fazer para alcançar vidas e alcançar almas. Então a gente faz o trabalho na FEBEM. Nós fazemos atividade na casa de recuperação 2 vezes por semana. O pastor Márcio vai às quintas-feiras, o Luiz vai às quartas-feiras, numa casa de recuperação para viciados, usuários de droga.
eles vão semanalmente à casa que chama Solar, e o Luiz vai às quartas-feiras e o pastor Márcio à quinta-feira. Por quê? Porque a gente entende que a palavra de Deus também, ela chega e ela liberta. O Alan não está aqui conosco, né? Não pôde estar aqui hoje conosco, mas ele tem esse testemunho de um usuário, assim, absurdo, quantas vezes que ele não conseguia se libertar desse vício, mas Deus fez uma obra na vida dele e se libertou. Então eu gostaria que você, quando estivesse olhando isso aqui, você vê que nós, com 50 pessoas, poucas pessoas que nós somos aqui na igreja, o trabalho que nós fazemos e gostaríamos de continuar fazendo, tá? Então, FEBEM, atividade na casa de recuperação, o cineminha que nós vamos retornar, mês que vem nós vamos retornar com o cineminha. O cineminha é uma coisa que eu levo no coração, e aí de quem falar. A gente pega o cinema que tá, os filmes que estão lá no cinema, pega e traz aqui para a igreja, porque tem muitas crianças lá da ONG que a gente pega aqui no Valentim Figueiredo, do CRAS aqui do lado aqui, do Simeone, do lado aqui da UPA, que não tem condições de ir até o cinema, que o pai não consegue levar, a mãe não consegue levar, não consegue pagar a entrada dela no cinema, e muito menos a pipoca, né? Porque o filho da gente já vai no cinema, a gente fala, não compra pipoca não, porque a pipoca é cara. Você pega lá na Americanas, lá leva uma bala no bolso, a gente ensina eles a fazer do nosso jeito. Mas aí a gente pega as crianças lá, vai com os nossos carros, volta, traz aqui para a igreja, coloca as crianças sentadas aqui, passa o filme que está passando lá, a gente ora, declara e profetiza, porque tem que ter isso na vida da criança. A gente ministra na vida deles. E aí eles sentam e comem pipoca e refrigerante à vontade. Deixa eu falar, eles vão embora da igreja passando mal. O meu filho, todo cineminha, ele sai, ele vomita. E aí eu falei, o que será que ele vomita? Aí eu percebi, ele é magrinho, come 4 sacos de pipoca. Aí toda vez ele come pipoca exageradamente, porque assim não tem limite, é refil, né? Que fala, né? À vontade, e aí ele come, bebe, chega na metade do filme, é engraçado, a fila do banheiro está maior do que aqui dentro da igreja, porque os meninos tomou tanto refrigerante, que eles não conseguem, tem que ir no banheiro, descarregar um pouquinho, porque estão... Isso é gostoso, porque a gente faz isso com pessoas de uma classe vulnerável, e a gente faz isso com amor. Sabe por quê? Porque é tão lindo ver o sorriso de uma criança, e saber que aquela criança também vai chegar na igreja, vai se aproximar da palavra de Deus, e nós vamos declarar sobre a vida dela as bênçãos do Senhor. Volto a dizer, e eu quero que você entenda isso, sempre pensando que todos seremos salvos, buscando a salvação em Cristo Jesus. Por isso a gente faz. Qual que é as vantagens? Eu queria que você olhasse tudo isso aqui que você vai vendo aqui, ó. A igreja não leva nossa aqui, como eu falei, nós fazemos isso por amor e porque eu acredito que é o que Jesus faria se estivesse conosco. Nós somos um número tão pequeno, mas nós fazemos tantas coisas em prol do reino de Deus, e isso para nós é uma alegria poder representar aqui e declarar, apresentar para os irmãos. Assim como o cineminha, nós fazemos entrega de lanche, que agora nós paramos, o Will me cobrou. Falou, por que nós paramos com o lanche? E aí eu precisava confessar para o Will, porque a gente não parou com os lanches que a gente fazia o culto sexta-feira. Tem muita gente que entrega marmita à noite, né? Ou de final de semana, que consegue estruturar. A gente fazia lanche, eu, o Will, né? O Will que está lá, eu até falei para ele que a gente fazia. Então a gente pegava só o pão, recheava o pão, e toda sexta-feira nós saímos do culto e ia levar para os moradores de rua. E o Will é um barato, o Will é haitiano, você conhece o Will, né? O Will, ele tem umas palavras que a gente não entende muito, né? Um dia a gente estava entregando lanche, eu fui do outro lado da rua para entregar lanche, e ele estava chamando, Alonso, Alonso. Eu falei, cara, quem que o Will está chamando Alonso? Quem que é o Alonso, velho? Que o Will está chamando Alonso. Aí eu fui descobrir, não era Alonso, era Olanche, Olanche. E o Will estava chamando para comer o lanche, sabe? As pessoas, né? Olanche, Olanche. Eu falei, é o lanche, não é Alonso. E aí o Will me cobrou, por que nós paramos? Eu falei, é porque nós precisamos de gente para fazer isso também. Porque a gente fazia isso e fez várias vezes, por muito tempo, e chegou um ponto que a gente não consegue fazer tudo, irmãos. Eu não sei se você está percebendo, mas a gente está fazendo isso em 4, 5 pessoas. E aí tudo isso vai custando também, tem um pão, tem que comprar um pão, e a gente foi descobrindo depois que o pão, eles pediam pra gente, pastor, você já vem aqui faz tempo? Ele falou assim, ó, não traz o filão não, porque a maioria não tem dente, olha que situação. Então o pão, aquele filão, sabe aquela casquinha? Machuca a gengiva. Ele falou, traz aqui esse pão macio de leite, sabe, é o pão de forma. Eu falei, ele não falou pão de forma, eu já deduzi que era o pão de forma ou aqueles pão mais macio, que é mais fácil de comer. E aí como que um lanche
como que um suco e uma oração é a tão aguardada e tão esperada. Tem pessoas nessa situação de rua, o pastor Tiago está aqui, sabe muito bem disso, que talvez nem vai sair dessa situação, nem vai reverter, talvez a grande maioria, não é isso, pastor Tiago? A grande maioria não vai sair dessa situação. Já que eles não vão talvez sair dessa situação, por que nós não podemos ir lá e levar esse lanche e a oração e também acreditar que eles podem ser salvos? Então nós queremos retomar isso também, tá bom? Então você vai ver lá que está em atividade, que nós paramos. A capelania militar, na segunda-feira nós daremos início. Nós já vamos saber qual quartel que a gente pode fazer também um culto ali também, sabe, para que nós possamos declarar salvação e ministrar também. Era para estar hoje, mas por conta do feriado, eles pediram para a gente na semana que vem, que é sexta-feira que vem, e nós vamos começar a fazer um culto lá no quartel também. Uma vez por semana também nós vamos estar ali, como igreja, declarando, louvando ao Senhor, e orando, e acreditando em Deus, que Deus tem algo com todos os homens nessa terra. Amém? Então, na capelania militar, que nós já vamos dar início, visita nas comunidades, que nós por algumas vezes queremos já, tentamos por alguns caminhos, não conseguimos, mas nós paramos, é conseguir um ponto de pregação na comunidade. E se não tiver o ponto de pregação, a gente vai fazer um trabalho também, porque a comunidade, irmão, tem muitas pessoas que precisam do Evangelho, estão precisando das boas novas, não é da proposta boa, da melhor proposta, mas da boa notícia que vem do céu também. Então nós queremos pessoas que estejam conosco para fazer o trabalho na comunidade também. Eu e o Luiz já fomos lá, já fizemos um trabalho, mas é um trabalho que nós queremos fazer continuamente, semanalmente. E aí nós entendemos que isso também faz parte da obra do Senhor. Visitando a comunidade, presídio feminino também, comecei com o pastor Alex. Nós estamos montando um time para começar também um culto lá no presídio feminino. Só está esperando o dia, a disponibilidade. Porque quando você vai fazer um trabalho desse, nunca começa rápido. Você não chega lá e já entra. Você precisa estruturar, chegar. É tudo muito trabalhoso. E a gente tem um exemplo da Fundação Casa, que hoje a gente está trabalhando tão bem lá, que a gente sabe o trabalho que deu. Então, o presídio feminino também, ele em breve, por isso nós já colocamos aqui em oração. E também Casa de Repouso, que nós temos visitado. Ali, adora abrir uma porta para nós, e nós queremos fazer isso com continuidade também, que é aí nas casas de repouso, onde tem senhoras de idade, homens e mulheres com a idade avançada, que muitos desses nem vão voltar mais para um lar. Eles dali, eles já vão para um outro destino, que é partir dessa terra. E nós queremos ir ali, dar um abraço, orar, profetizar e levar a palavra do Senhor. Amém? Então veja que é o que nós fazemos, né? E o que ainda nós podemos fazer. Então é muita pouca quantidade de pessoas que nós temos na igreja. Nós somos um grupo muito pequeno, e eu louvo a Deus porque isso aqui tudo só foi possível com a chegada de 5, 6 que estão fazendo com a gente. Quem sabe que 2, 3 anos atrás a gente não fazia nada disso, não tínhamos nenhum tipo de trabalho como esse, e hoje nós fazemos porque é isso que a igreja precisa fazer. Volto a dizer, a igreja não é um palco para oferecer uma atratividade para as pessoas que chegam ali. Não, a igreja é um lugar em que nós enxergamos como uma família. A família, irmão, eu não sei lá na sua, mas lá na minha família sempre dá uns B.O. Eu de vez em quando brigo com a minha sogra briga comigo. Família, faz parte. De vez em quando a gente se desentende de algum jeito lá, mas aí você abandona a sua família. Até na própria família nós temos algumas dificuldades, mas se tem uma coisa boa e maravilhosa, é a gente estar com a nossa família. Eu amo a minha família. E você, entendendo isso, saiba que participar de uma igreja, participar da obra do Senhor, dessa igreja, da comunidade que você faz parte, não é você frequentar ou ver o que te oferecem, é ver qual que é a família que faz parte com você, que está com você, que vai estar com você dando a mão quando você precisar de oração, precisar de uma palavra, precisar de intercessão, de uma cobertura espiritual. Nós queremos ser essa família aí também. Amém? Glória a Deus. Então, só dando continuidade também, talvez esse era o slide que tinha mais coisa para se falar. E o que temos necessidade, nós colocamos aqui para ver como alguns irmãos podem ou queiram participar e trabalhar conosco também. Você vê que, eu costumo dizer assim, nós temos já igreja, mas nós não fazemos praticamente nada de igreja, como todas as igrejas tradicionais fazem, né? Nós queremos fazer um ministério infantil com novos professores que precisamos, porque nós só temos a salinha, mas pouco trabalho com isso.
Temos o cineminha, que nós precisamos das ajudas dos voluntários, porque o cineminha, que nós já vamos fazer o mês que vem, o que vai acontecer? A gente traz as crianças, já precisa de gente com carro, que precisa pegar lá na ONG, as crianças vêm, participam do cinema, tem que levar embora. Teve um dia que eu fiquei com uma dúvida, eu falei assim, quantas crianças que eu peguei lá na ONG? Porque eu não sei nem quantas que eu peguei, será que eu não estou faltando nenhum? Olha a preocupação que você tem. Você pega 10 e tem que devolver as 10, você não pode devolver 8. Está faltando 2 aqui, levou 10, cadê as outras 8? Então preciso de gente, de voluntário para trabalhar na igreja, com criança, com cineminha, fritar pipoca, mexer a pipoca, servir a criança, ajudar a gente a arrumar isso aqui também, né? Ajuda na entrega dos lanches que nós queremos retomar. Obreiros, que a igreja também não temos um grupo de obreiros, de pessoas que podem trabalhar, sabe, participar com esse quadro, e que todo mundo sabe que todas as igrejas precisam de obreiros. Os obreiros são as pessoas sérias, responsáveis, que nos ajudam a fazer essa obra com continuidade e com responsabilidade. Também precisamos de algo simples que está aqui, mas que é muito necessário, que é a limpeza da igreja. Por muitos e muitos e muitos anos, eu acho que esse retorno aqui, mas não tem problema se não conseguir. Eu acho que toda vez que a gente tenta arrumar, a gente piora, né? Eu sei como que é, se não melhorar. Então, até a limpeza da igreja, que eu e minha esposa fizemos, e hoje só a irmã Rose e o irmão Marcos que tem feito a limpeza da igreja. Então, assim, não que eu estou querendo aqui falar para engrandecê-los, né? Porque eu tenho certeza que eles não o fazem para que eu fale sobre isso, né? Mas é a irmã Rose e o Marcos que fazem a limpeza da igreja, uma semana sim, uma não. Então toda ajuda para todo o trabalho na igreja, ele é muito, muito, muito bem-vindo. Precisamos hoje, já estamos na fase moderna, nós não temos ali pessoas para nos ajudar na criação das artes que a gente vai fazer culto. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, nós não temos nem louvor. Eu fiquei, o Japão, meu Deus, o Japão, ele não sabe malemar, assim, sabe, de coordenação motora para escrever uma frase. Ele está falando para mim que está fazendo aula de teclado agora. Eu falei assim, meu Deus, o André fazendo aula de teclado, eu falei, só para a graça de Deus. E ele já está em qual aula que você já está, André? Na terceira aula, para a glória de Deus. E nós não temos um grupo de louvor, né? Louvado seja Deus pela vida da Fê, do Emerson, que nos apoiam aos domingos, né? Que a gente sabe, mais um grupo que consiga estar presente, participando também. Então, veja que nós temos aqui condições de fazer, mas precisamos em todas as áreas da igreja para fazer. E o André está na terceira aula de teclado. Que coisa maravilhosa. E eu não sei como que eu estou no violão ainda. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei como que eu toco esse violão ainda. Preciso de gente urgente para tocar esse violão, porque eu não sei tocar isso. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer um especial na igreja com o Emerson. A gente era novo. E aí, você sabe como que é novo, né? Deixa a gente cantar. A igreja era menor do que é hoje ainda. E o pastor falou assim, pode cantar. E o Emerson é afinado, né? Eu sou desafinado, né? Aí eu vou devagarzinho. Eu cantei um louvor que chamava Soldado Ferido. Eu desafinei do começo ao fim. Mas fui numa vontade, numa pressão. Entreguei tudo meu melhor. Quando acabou que eu desci, uma irmã, que foi que me levou para a igreja, a grande maioria conhece, chama Ana Carolina. E ela fala, né? Aquela irmã que fala, sabe? Ela chegou para mim e falou assim, olha, você é bonzinho demais, você não falta do culto, mas canta não, que não é possível. Faz favor, deixa a gente na próxima. Vai fazer outra coisa na igreja, né? E aí eu entendi que estava muito ruim. Aí melhorou um pouquinho e a gente até hoje está insistindo. Mas quão bonito que é o ministério de louvor, um ministério de você poder criar as coisas com excelência e com qualidade, né? E fora isso, tantas outras coisas que nós podemos contar. Ou seja, desde a limpeza, toda a atividade, nós precisamos de gente que queira fazer, trabalhar e participar também da obra do Senhor. Depois aí eu encerro falando sobre essa palavra da obra do Senhor. E nós também o que temos necessidade, continuando, é a estrutura da igreja, porque tem os trabalhos na igreja, como nós falamos, né, criança, tudo isso, mas nós temos um corpo que nós, como igreja do Nazareno, e aí eu volto agora para a questão da igreja do Nazareno. A igreja do Nazareno, ela é muito estruturada, ela tem um próprio manual dela. Isso é bom, porque a gente entende o parâmetro no que a igreja crê, no que a igreja está estruturada, quais são os artigos de fé da igreja. E uma das coisas que é o destaque do manual da igreja é a junta da igreja. Porque a igreja do Nazareno, ela tem uma administração que ela é representativa. Ela não é nem denominacional e nem episcopal. Ou seja, não sou eu que mando. Não é a minha vontade do pastor Zé Roberto. E também não é a igreja
os irmãos que a gente vai se decidir para falar. Ela é uma igreja que tem por administração representativa, ou seja, você tem líder ali de jovens, líder de estudo, líder de missões, e cada um representando essa área tem o poder de representar o todo que a gente poder fazer. Nunca tivemos isso na nossa igreja, nunca formamos uma junta, olha só que coisa curiosa. Então nós não temos esse quadro aqui ainda formado e montado. Então se você achasse que você está e puder nos ajudar com alguma dessas aqui, alguns irmãos eu já convidei para ser obreiro. Estou aguardando aí para a gente já ir formando esse quadro para algumas coisas, para que a gente consiga concretizar. Então a junta é muito importante da igreja, que a junta é aqueles que vão liderar, para que a gente possa somar e fazer algo a mais ainda para o Senhor. Ok? Alguma dúvida quanto a tudo que eu falei até agora? Não? Não? Vamos seguindo, já estou quase encaminhando. Ó. E aí do que faremos então? Ainda que nós temos como oportunidade para falar, desenvolver esse ministério infantil. Não temos nada de trabalho para a rede de mulheres da igreja, né? Alguma coisa que esteja em continuidade. Rede de jovens também não temos, né? A nossa igreja tem poucos jovens e nós não temos nem líder, nem nenhum trabalho feito com jovens. Nós não temos estudo bíblico e eu amo estudo bíblico. Aí eu estava conversando com o pastor Zé Roberto, com o pastor Tiago, e falei assim, como que a gente resolve o problema do estudo bíblico? Nós estamos na FEBEM, nós estamos na casa de recuperação, nós estamos no negócio, que dia que a gente vai fazer isso aí? Daqui a pouco nós vamos ter que morar na igreja, né? Então a gente não vai conseguir. E a rotina das pessoas que trabalham hoje também viajando, e aí tudo isso tudo que se faz, como que fica que... Fica assim, você começa a aprender hoje, você precisa vir semana que vem para acompanhar aquilo que você aprendeu semana passada. Então nós achamos e identificamos fazer uma vez no mês, um sábado, umas 3 ou 4 horas, a gente grava, separa, e aí abre para os irmãos, para que a gente possa fazer um sábado, do final da tarde até a noite, umas 3, 4 horas, você vai reservar esse sábado no mês. Você que quer aprender sobre as Escrituras, aprender as interpretações da Bíblia, entender o período contemporâneo de cada situação. Porque eu não sei se você já foi na igreja em algum momento, e aí começa a pregar e você fica meio desencontrado com o que está sendo ensinado. Então a igreja, por si, sempre, todas as igrejas, a grande maioria, tem culto de estudo. Só que eu tenho certeza que se eu falar, vou fazer culto de estudo, que dia da semana? Quem vai vir? 2, 3? O Marco vem. Então tá bom, o Marco é um. Você tem que vir toda semana, hein? Senão eu vou lá na sua casa e falar, você foi o primeiro que levantou a mão. Ele vem, o Marco vem. Mas fica mais difícil porque a gente já faz o culto de oração aqui na igreja. O culto de oração tem 4 ou 5 irmãos. Então a gente entende que muitos moram distantes, tem trabalho, tem a rotina, assim como eu também tenho. E colocar um culto a mais durante a semana, vai vir também mais 3 ou 4 apenas. Então nós queríamos fazer um sábado no mês. Se todo mundo assim, nós colocamos como uma possibilidade, para não falar que não fazemos por algum outro motivo, da gente poder fazer isso. Então eu falo aqui sobre o Pentateuco, o Luiz ministra também sobre outro assunto, e a gente faz um cronograma, apresenta para os irmãos, e aí quando a gente chegar aqui a gente já fica 4 horas. Quem que nunca foi na escola não ficou 4 horas na escola? E está vivo até hoje, vai. Se ele não morreu não, e ainda vocês ficam falando para o filho de vocês, vai para a escola, que nós temos que aprender. Por que nós não vamos vir então? Não é verdade? Por que a gente não pode vir uma vez na semana para tirar as dúvidas da palavra de Deus, bíblica, né? Então isso é muito importante para a gente assim fazer, tá bom? Então podemos continuar assim? Seria uma opção para a gente fazer os nossos estudos também, tá bom? Que nós queremos fazer e vamos continuar fazendo com frequência a oração nos irmãos. Quem busca Deus tem resposta de Deus. O pastor Márcio tem nos chamado para subir ao monte. Nós temos ido ao monte, nós temos buscado ao Senhor, assim como intercessão também. O Luciano está intercedendo, nós estamos em intercessão pelas vidas e pelas famílias. Então você participar conosco desses períodos que é maravilhoso, irmão. O quão gostoso que é buscar a Deus em oração, em intercessão, em monte, em cultos de oração. Faz uma diferença enorme na sua vida espiritual. Quem já experimentou isso por alguns períodos sabe quão diferente faz no seu caminhar e na sua rotina também. Tem mais algum slide aí, Luiz? As nossas finanças. Deixa eu só passar por isso aqui para deixar claro para os irmãos. Eu já falei por alto, eu não tenho salário, a nossa renda aqui na igreja não paga a minha remuneração, não sou remunerado, mas Deus, glória seja dada ao Senhor, porque eu não tenho necessidade de nada, meu irmão. Louvado seja Deus. Outra situação que nós só queremos demonstrar aqui é que nós, como igreja, para você entender,
toda a arrecadação da igreja, nós enviamos também o dízimo aqui da igreja para a instituição Nazareno, que é o nosso distrito, porque o distrito ele faz a melhor alocação para novas igrejas, para trabalho missionário, para dar continuidade. Então nós, de tudo que arrecada aqui, nós damos o dízimo também da nossa arrecadação, de toda a entrada que é feita na igreja, para que a igreja continue crescendo e se desenvolvendo. Então nós também, da nossa igreja aqui local, nós devolvemos parte do valor que eles nos ajudaram com a reforma. E nós temos devolvido, eu vou falar em valores, porque todos que estão aqui nós queremos apresentar com toda a transparência. A igreja nos cedeu aproximadamente 60 mil reais para a gente fazer a reforma desse prédio. E ela falou assim: Rafael, metade eu te dou, metade você devolve para a gente, como você puder, quando você puder e a quantidade que você puder, para que a gente possa juntar a caixa de novo e ajudar outra igreja. E depois da nossa, o Ribeirão Verde já foi ajudado e por aí vai. Então nós também, além de darmos a contribuição do dízimo, nós devolvemos para o distrito R$1.000 por mês de toda a arrecadação que entra aqui, pela ajuda que ele nos deu por um período limitado aqui, mas que é o compromisso que nós fizemos com a reforma do prédio aqui local. E aí nós temos também o pagamento do aluguel aqui, que é para, caso alguém não saiba, esse prédio aqui é alugado, né? Nós temos a igreja própria ali em cima, que era numa rua sem saída, não possibilitava estacionar carro, era ruim demais, e nós viemos para cá para pagar aluguel. Só vou fechar a finança para você entender o racional, você que é bom de matemática. A nossa arrecadação na igreja, ela não chega a R$4.000 mensal, 3.000 e poucos reais. Então se a gente já paga aqui R$2.600 de aluguel, nós devolvemos R$1.000 e mandamos o dízimo disso, ele impacta praticamente com tudo. O que nos alivia um pouco é que lá nós alugamos por R$1.200 o outro prédio. E aí os outros R$1.200 nos ajudam na despesa de rotina. Só que a água custa, a luz custa, tudo tem uma demanda, uma despesa. Assim como nós vamos fazer uma visita lá na Fundação Casa, você leva o salgadinho, o refrigerante, a paçoca, já é uns 100 e poucos reais que a gente gasta, com cineminha e tudo mais. Então toda oferta, todo dízimo, é para que a obra do Senhor cresça e se desenvolva, e aqui fica todo o dinheiro. Se você tiver dúvida, quem faz a tesouraria hoje, minha esposa Natália, nós temos tudo enviado no distrito regularmente, tudo formalmente consolidado, mas eu estou te falando, se você quiser consultar, você pode consultar, nos perguntar quanto foi a entrada de cada mês, a gente consegue demonstrar e apresentar para todos vocês, tá bom? Então essa aqui é a realidade financeira da nossa igreja também. Pastor, a gente deve alguma coisa? Você está doido? Claro que não. Você acha que eu não devo lá para mim, como nós vai dever alguma coisa para os outros? Glória a Deus que nós não devemos. Não temos nenhuma conta na rua que falar a igreja lá está devendo e não paga, porque nós temos compromisso e responsabilidade. Então nós tratamos com responsabilidade e finança. E eu, só para você entender, qual outra igreja que arrecada essa quantidade financeira, que faz o tanto de trabalho daqueles slides anteriores que eu coloquei e fazem, com 3.000 e poucos reais? Com tanto de atividade que a gente faz, semanalmente, constantemente, é porque tem o pastor Márcio, o pastor Zé Roberto, todo mundo custeando isso do bolso. Que dia que eu te dei dinheiro para colocar combustível para você na Fundação Casa, pastor? Ou pastor? Ninguém. Eles colocam o dinheiro do combustível deles, vão lá. O Luiz, toda vez que tem paçoca, eu quero comprar do Luiz, o Luiz dá a paçoca. Estou falando aqui também, não é para engrandecer ele. Toda a paçoca lá da Fundação Casa é doação do Luiz. Ele que doa, ele que doa, ele que doa. Então, não é dinheiro que vai fazer com que a gente faça, mas a arrecadação vai nos ajudar muito a entregar lanches, a dar continuidade, a fazer mais para o Senhor. E eu volto a dizer, gostaria que todos participassem nesse sentido também. Eu acho que é o último slide também fala sobre cadastro. Nós não temos ainda, gente. A igreja aqui começou a andar, algumas das pessoas chegaram, só que nós não temos cadastro, não sabemos o endereço, seu endereço. O telefone é mais fácil, porque a gente tem WhatsApp, mas nós não sabemos o endereço da sua casa, algum contato de parente, família que você tem, para que a gente possa ter um cadastro nosso, para saber onde você mora. Se alguém me perguntar onde que o irmão mora que não é daqui, eu não sei, eu não conheço muitos irmãos daqui, eu não sei o endereço da casa deles. Então aqui nós colocamos que se você tem interesse em ser membro, em estar conosco, em participar da igreja do Nazareno, nós precisamos ter um cadastro também. Aí tem o meu cadastro lá, se quiser ir na minha casa, vocês podem a hora que vocês quiserem. Pode receber visita. Só para entender, como as coisas estão atualizadas,
Tem um formulário que o distrito me mandou, eu tenho ele, que nós vamos deixar impresso para você fazer, mas tem aqueles meninos mais novos que conseguem fazer online, sabe? E nós temos também um link que a gente consegue fazer pelo celular. Você clica lá, coloca os seus dados e clica em enviar, pronto, já chega para a gente. Então nós temos duas maneiras que é mais fácil de fazer, tá? Tanto o manual, os que não entendem muito da modernidade aí, como esse mais rápido aí que você já faz pelo celular, tá bom? Então você que tem interesse em participar conosco aqui da igreja, será muito bem-vindo também, tá bom? E aí o último versículo que eu coloquei aqui, é só esse aqui de 1 Coríntios capítulo 15, 58, fala assim, olha, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, e só nós somos firmes porque nós temos raízes, que quem não tem alicerce, quem não tem raiz não é firme, irmão. Até a história do 3 porquinhos a gente lembra lá, você lembra, né? Não tinha alicerce, não tinha nada, cai. Então nós somos firmes. Cristão tem que ser firme. Cristão precisa ter firmeza. E a nossa firmeza, o nosso alicerce é Cristo. Sejam firmes, mas a outra parte que fala para os coríntios é constantes. Ou seja, a constância diz conosco que nós precisamos ser mais assíduos, mais presentes, mais constantes. Sempre abundantes, ou seja, fazendo e não colocando, aqui o pastor Zé Roberto trouxe uma palavra no domingo, falou assim, ó, que as impossibilidades fazem com que a gente não avance, não colocando as impossibilidades à frente do que podemos fazer. Nós fazemos com abundância a obra do Senhor. Eu acho que você viu ali. Tudo aquilo ali é trabalhoso, irmão, com abundância. Mas o mais importante, que diz assim, ó, sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor. Tudo que você faz, quiser fazer, se dedique e se empenhar para fazer para o reino de Deus, não é vão. Não é vão. Nós queremos salvar almas. Nós queremos ter um compromisso com famílias. E queremos mais do que isso. E eu falo por mim, estando aqui à frente. Queremos dar testemunhos de bons cristãos. Firmes, constantes e abundantes. Nós não vamos fazer show na igreja. Nós vamos trabalhar para o Senhor. Nós vamos declarar sobre os que estão com depressão que haja restauração em nome de Jesus. Para aquela família destruída, nós vamos declarar e orar por esses, para que haja unidade novamente. Para os perdidos, vamos alcançá-los. Os da comunidade, estaremos lá. Nos presídios, estaremos lá. A porta que for aberta e tiver uma oportunidade, seremos abundantes na obra do Senhor. E eu convido você a participar também conosco, como Igreja Nazareno. E esse é o convite, por isso que nós falamos que hoje nós faremos de um jeito diferente. Apresentar o que é a igreja, o tamanho da igreja e a relevância que nós queremos trabalhar para o Senhor. Pastor, e sua preocupação? Já estou encerrando, já parei aqui. Eu não me preocupo quantas pessoas vêm na igreja, irmão. Se a igreja tiver 200, 300, vai ser sempre do mesmo jeito. Se não vier ninguém, quem sabe que sabe que eu já preguei para 1, 2, 3, não tem problema. Não tem problema nenhum. A minha preocupação é, vamos fazer para o Senhor e trabalhar para o Senhor. Vou falar algo para você. Anota aí. Esse anota. Esse você não deixa de anotar. Vai chegar um dia, quando você estiver diante de Deus e vai estar, não tem como fugir. Nesse dia, Deus vai falar, e aí, fizeste alguma coisa por mim? O que você vai poder demonstrar para ele? O que você fez e o que você está fazendo? Porque em Mateus capítulo 25, não quero alongar sobre esse texto, que é só uma apresentação, fala que naquele dia ali, uns estarão à direita e outros à esquerda. E eu quero chegar lá e falar, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, mas nós fomos constantes e abundantes na sua obra. Seja você uma pessoa que tem que falar para o Senhor naquele dia. Trabalhe para o Senhor. Não estou chamando você para pregar no meu lugar. Muitos eu não estou chamando nem para ir na Fundação Casa. Não precisa. A gente já vai também. Mas em alguma coisa dessa que você puder ajudar, irmão, você vai nos ajudar muito. Muito. Qualquer coisa que você quiser fazer para o Senhor, falar, pastor, eu posso fazer, vai nos ajudar muito. A fazer a obra do Senhor, continuando. Cada real ajuda muito. Cada 10 reais ajuda demais. Tudo que fazemos, tudo ajuda, é muito bem-vindo.
Tudo que você fizer, faça para o Senhor, porque estaremos diante do Senhor um dia e seremos salvos por Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pastor Zé Roberto.